Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão dos cuidados, da assistência médica. O que vocês, quando estiverem lá na enfermaria, fazendo o acompanhamento das pacientes puerperais, o que vocês têm que estar atentos, né? Pesquisar, avaliar, orientar, né? E até tratar em relação à questão da fase puerperal. A gente fica ali com a paciente na enfermaria, normalmente em torno de 24 a 48 horas. Né? O que a gente vai buscar na nossa avaliação clínico-obstétrica? Né? Então, eu vou chamar a atenção aqui para alguns pontos apenas, tá? Mas os mais relevantes que não podem deixar de ser considerados numa avaliação clínico-obstétrica. Quais são esses pontos aí? Então, vamos aqui fazer um destaque para a questão do acompanhamento da loqueação, da involução uterina, né? Dos sinais vitais para pesquisar, principalmente infecções, hemorragias, né? Monitorar a paciente com mais rigor, principalmente nas primeiras 3 horas, né? Que é o risco maior das hemorragias, de TVPs, né? E até de problemas psiquiátricos. Verificar na inspeção ali da genitália, além da loqueação, se não há hematoma, se não há alguma lesão que não foi detectada durante o parto, né? Também alguns sinais de infecção, apesar que as infecções puerperais elas acontecem depois de 48 horas, os sinais e sintomas, mas você já pode ter ali uma aloqueação com odor fétido, né? Ou um útero dolorido, né? Que vai chamando um aumento da temperatura, que pode já estar chamando, ou aumento do próprio pulso, né? É um sinal precoce de infecção, o aumento da frequência do pulso. Apesar que na gravidez, no pós-parto, você tem um aumento do pulso, esse aumento da frequência, né, do pulso, ele é um aumento temporário. Se ele persiste, isso é um sinal de alerta. Né? Outra coisa importante é ver a questão, às vezes o paciente está em jejum há mais de 24 horas, já vi paciente em trabalho de parto, há mais de 24 horas sem tomar líquido, sem se alimentar, entra em cetose, né? Por falta de hidratação. Né? Então, hoje a gente não proíbe mais no trabalho de parto normal a paciente tomar líquidos. Não pode comer comida que possa gerar uma pneumonia por aspiração, se houver necessidade de uma cesárea. Mas, e se você não pode alimentar a paciente, pelo menos uma hidratação venosa, né? Então, olhar essa questão da alimentação, da hidratação, que tem pacientes que ficam realmente muitas horas em jejum. Isso causa uma série de consequências, né? Não só um maltrato à paciente, né? Mas também fragiliza a paciente em relação a várias questões. Né? A paciente está espoliada pelo parto, né? Pela gravidez, e ficar em jejum prolongado, isso é uma coisa realmente muito danosa. Né? Outra questão importante é aproveitar esse momento para estimular o aleitamento materno, explicando para a paciente que vai diminuir os riscos de mastite, que vai diminuir vai acelerar a recuperação do útero, né? Diminuir a loqueação, fazer com que o organismo retorne mais rapidamente às suas funções, né? À sua anatomia. É importante principalmente a questão do controle da loqueação, né, do sangramento pós-parto, tá certo? E além disso, também é importante dar uma atenção na questão do conforto. Se a paciente está num ambiente agradável, silencioso, né, a questão do apoio emocional, da família, né, até espiritual em algumas situações é necessário que se dê esse apoio físico, psíquico, emocional e espiritual para as pacientes no puerpério. Isso dá uma tranquilidade, diminui bastante a ansiedade, né, e esses distúrbios mais psicológicos aí. Eu coloquei aqui em vermelho, assim, para chamar a atenção dos nossos queridos estudantes que estão começando agora, né? Olha, tudo que nós falamos é importantíssimo, nós só falamos aqui as coisas mais essenciais, mais críticas, né, de uma avaliação clínico-obstétrica.
tá? Entendendo a fisiologia, entendendo quais são os problemas que podem acontecer, né? Você conseguir criar um roteiro de avaliação e de acompanhamento da mulher no pós-parto, entendendo quais são os riscos maiores para tentar minimizar ou evitar as consequências desses riscos, né? Mas aqui eu coloquei uma tabelinha assim para são as coisas que, se você não fizer nada, isso aqui é fundamental, tá? Verificar a questão da tipagem sanguínea, porque existe problema da imunização que pode encerrar a vida reprodutiva dessa mulher, né? Ela não conseguir mais ter gestações que cheguem a termo, né? Então, a tipagem sanguínea tem que checar, né, do bebê. Resultado dos testes rápidos, né, para HIV, para sífilis, é muito comum, principalmente pacientes que têm uma baixa condição socioeconômica, escolaridade, né, adquirir sífilis, até HIV, e não saber, não ter nenhum acompanhamento durante o pré-natal, e às vezes é no pós-parto que vai ser detectado, né? Então, verificar se foi feito esses testes rápidos durante a gravidez, durante o parto, né? Checar os resultados desses exames aí, tá? Orientar em relação à contracepção, lembrando que ela vai ovular dentro de 45 dias, 60 dias no máximo, ela vai voltar à ovulação, então que a amamentação pode diminuir a possibilidade de gravidez, que não é aconselhável nesse período pós-parto, né? Hipótese alguma. Então, para garantir, para reforçar a contracepção, é importante acrescentar algum tipo de contraceptivo aí após 30 dias do pós-parto, né? E também as puérperas, né? Que tiveram ali um parto cesariano ou um parto normal fisiológico, a gente planejar a alta dessas pacientes e o segmento pós-alta, né? Um pós-parto normal, sem complicações, 24 horas é suficiente. Menos de 24 horas não deve dar alta, porque tem uma série de exames, como o teste do coração, do olhinho da criança, que precisam ser feitos, e a mãe também pode ter algumas complicações imediatas ali. Mas mais de 36 horas, você aumenta os riscos, é um leito ocupado, enfim, é uma situação que a gente também tem que avaliar bem se a paciente precisa realmente passar de 24 horas, tá? As cesáreas, o tempo de observação é em torno de 48 horas, ok? Então, a revisão puerperal, quando se dá alta à paciente, recomenda que ela deve voltar para uma reavaliação, pode ser no posto de saúde, não precisa ser no hospital, não sei que seja uma gravidez de alto risco, né? Que ela precisa de um segmento ainda de especialistas, né? Mas não sendo, pode fazer essa revisão no próprio posto, na atenção primária, né? Em torno de 7 a 10 dias, pelo menos um mês depois do parto, deve fazer essa avaliação, né? É o momento que você vai aproveitar para ver a questão da amamentação, dos cuidados com o bebê, né? E voltar a falar sobre a questão do planejamento familiar, né? Muito importante. Eu reforço, reitero, né, que são os pontos chaves, críticos de uma boa assistência puerperal. Então, vocês viram aí como é um período realmente crítico, né? É um período que tem muitos riscos, né? E que podem ser detectados esses problemas precocemente e evitar que a paciente evolua para um estado mais grave, né? Então, é para a gravidez acontecer tranquilamente, o parto fisiologicamente e o pós-parto ser um momento só de glória, de felicidades e não de complicações, tá? Essa é a minha mensagem para vocês e desejo um excelente aproveitamento aí do estágio de vocês. Um abraço.